Então sejam bem-vindos a mais um HarmonyCast, né? O nosso podcast que fala da harmonia hormonal, que fala da saúde, que fala de profissionais da saúde, seja nutricionistas, médicos, educadores físicos e também para você que não é profissional da saúde, para você se inteirar e aprender mais com profissionais gabaritados. Nós estamos numa frente de mostrar a medicina do Brasil. Então, nós estamos trazendo profissionais que fizeram a história da medicina no Brasil. Tem muitos profissionais que hoje não estão em redes sociais, mas que fizeram toda a história da medicina no Brasil. Então, hoje você, profissional da saúde, muitas vezes usa de ferramentas terapêuticas e até conhecimentos e muitas vezes até artigos de profissionais que fizeram essa história, mas que não é divulgado hoje em redes sociais, porque ele não é de rede social, né? E o profissional que não é da área da saúde, a pessoa leiga, precisa conhecer também, para saber que tem profissionais gabaritados, que atuantes ou na parte educacional, que tem uma longa história de estudo, uma longa história de atendimento, resultados, conhecimento da medicina no Brasil e que muitas vezes é desconhecido do público em geral. Então, essa é a nossa função nesta linha de apresentar a história da medicina do Brasil. Hoje nós estamos aqui com a doutora Socorro Moura, maior prazer em recebê-la. Doutora Socorro, a gente se conhece há muitos anos, a gente trabalha junto já há um tempão. E quando a gente falou de fazer essa primeira história da medicina do Brasil, a doutora veio em pauta, porque do que eu conheço da história do profissional médico, doutora Socorro Moura, muito da medicina no Brasil deve à doutora. Então eu gostaria que a doutora contasse a sua história pessoal, né? Eu tenho um amigo que fala, já nasceu médica? Porque tem outros médicos que falam, com 5 anos eu já sabia que eu ia ser médica. A sua história pessoal e todos os perrengues que foi passado, né? Como pessoal, como profissional, até chegar aqui, hoje, 2024, em Curitiba, né? A gente está no estúdio aqui da H4H em Curitiba, e é uma história longa. Então, fique à vontade, vamos conversar sobre a sua história pessoal, a sua história como médica e a medicina do Brasil. Olá a todos. Primeiro eu gostaria de agradecer o convite, né, para estar aqui. Poucas vezes são as oportunidades que a gente tem de alguém pensar na nossa história, né? Nem eu mesmo havia pensado. É interessante quando você falou em relação, será que você já nasceu médica? Eu nunca tinha parado para pensar nisso, né? E quando você falou, veio na minha cabeça interessante, né? Eu, quando era criança, eu brincava com as bonecas e com injeções. Meu tio, na época, não se tinha seringa descartável, né? Meu tio, infelizmente, ele teve esclerose múltipla progressiva e ele precisava de medicação. Então, sempre tinha enfermeira em casa e se usava aquela seringa de vidro ainda com a agulha de metal, né? Uhum. E quando elas ficavam já sem uso, eu já pegava para brincar. Então, eu já tinha o hábito de brincar com as minhas bonecas, furando, né? Me imaginando como médica, né? Tanto que, assim, eu tentei, tenho 2 filhas, uma fez ortodontia, tem até doutorado em ortodontia. Tentei que fizesse medicina e não, disse que não tinha nada a ver. A segunda é muito parecida comigo, a mais nova. Eu achei que ela, de repente, daria continuidade ao meu trabalho, né? E achei engraçado porque eu falei para ela, puxa, mas olha, quando eu era criança, eu já tinha esse desejo de ser médica, né? E ela virou para mim, ela era pequena também, devia ter os seus 8, 10 anos, e virou para mim e falou assim, claro, mãe, olha como é que é o teu nome, Socorro. Então, por isso que você já sabia que você queria ser médica, né? E
Era isso mesmo, né? E aí você gozaram, eu já tinha até esquecido isso, eu estava lá longe da minha memória quando você falou, veio. Realmente eu sempre gostei da medicina, sempre fui apaixonada pela medicina. Eu passei em 82 para medicina na Universidade Federal do Amazonas, super concorridíssimo, né? Porque só existia federal na época, e Sim. a quantidade de alunos para a vaga era extremamente alta, então você tinha que se dedicar bastante, né, para você poder conseguir passar. E na faculdade de medicina, a grande maioria, principalmente federal, os professores te fazem quase que parece um exército, te fazem o possível para testar, para que você saiba realmente aquilo que você quer e você até desista. Então eles te tratam realmente muito mal, né? Ao ponto de chegar e nem sequer se apresenta, não fala o nome, não se explica nada. Você tem a obrigação de saber aquele Deus que está ali te dando aula, qual é o nome dele, né? As notas, geralmente, quem passa para a medicina são pessoas que são super estudiosas, são os nerds, né? Você só tira 10, 9, 9, 10, 10, 10, 10, e de repente dentro da faculdade você chega a tirar 2. Por quê? Porque você faz uma prova extensa, discursiva, tipo de 5 folhas que você escreveu brilhantemente, mas se você escreveu uma única palavra errada, ele zera toda a questão. Então, é 0, 2, né? Mas eu acho que isso, doutora, é a medicina. Numa cirurgia, se você errar você mata o paciente. Eu acho que é um treinamento power. É, power. Tipo exército. Então, se você realmente fica, se você gostar. Eu amava, né? Tanto que sempre que falo de medicina, eu falo com muito prazer, com muito entusiasmo. Formei em 88, porque tive uma filha no meio do caminho, né? Até me programei para nascer a criança em julho, dizia eu que ia voltar para a faculdade em agosto. Então, fiz até a gestação programada, ver se pode, né? Ainda bem que ela não acha ruim isso. Programei a gestação para nascer em julho, porque eu queria voltar em agosto para a faculdade, mas não tive coragem. Eu sou apaixonada por criança. Me apaixonei quando aquela coisinha, né? A ocitocina junto, me estimulando aquele amor intenso. E acabei trancando um período, por isso que formei um ano depois, em 88. Formei em 88, aí fiz prova para residência em clínica médica, que seria a medicina integrativa hoje, né? Eu acho que a maioria dos médicos que se formam com a graduação tradicional se consideram clínicos gerais. Sim. Mas a faculdade te dá um pouco dessa informação, acho que você tem que ir sempre atrás de mais. Sim. Né? E a medicina interna, a residência, me deu também uma abertura maior, né? Porque as especializações, elas vão cada vez te fragmentando mais o corpo, como se a mão não fizesse parte do corpo. Então, tem especialista em mão, e às vezes você pode ter um problema na mão que está relacionado a um outro órgão do teu corpo. E às vezes a super especialidade vai cada vez esquecendo mais isso. Então, eu fiz em Manaus, passei também na Federal lá, e fiz a residência médica, né? Em clínica médica. Mas, naquela época, eram poucos os cursos que se tinha em Manaus. Até hoje, você vê que a gente procura mais São Paulo para fazer os cursos de pós-graduação. Então, o que eu fiz? Como eu vinha muito de férias para Curitiba, eu me mudei para Curitiba em 91, terminei a residência e me mudei em 91 para Curitiba, com a intenção de estar próxima a São Paulo para poder fazer todos os cursos que eu pudesse fazer. De Manaus, na época, e até hoje, né, um absurdo de caro as passagens, Sim, é mais barato você ir para o exterior. Então, se eu continuasse morando em Manaus, eu teria que pagar uma passagem cara, eu perderia a sexta me deslocando para São Paulo e perderia a segunda. Trabalhar 3 dias por semana era impossível, porque eu dependia do meu próprio trabalho. Minha família é classe média, eu não poderia contar com eles me bancando, e também nem que tivesse, não gostaria. Sempre fui muito independente, eu queria realmente construir, né, a minha vida. Então, mudei para Curitiba por causa da proximidade com São Paulo. Que interessante. Aí daí fui fazendo vários cursos. Fiz curso de ortomolecular com o Dr. Efraim Auswer. Montamos uma equipe aqui no Paraná de vários médicos de cidades diferentes, onde a gente juntava o dinheiro e mandou buscar colegas ou médicos de outros lugares, de outros países, para a gente fazer o curso aqui. Que ano que foi isso? Isso foi em 1995. Então, 1995 a doutora já estava abrindo uma frente da ortomolecular aqui em Curitiba
trazendo médicos do Brasil e do exterior para abrir essa frente aqui. Sim, a gente começou um curso que a gente não se agradou muito, e aí depois surgiu essa ideia. Socorro, como eu sempre fui muito organizada, sempre fui proativa, então a gente vai fazer assim, esse valor que a gente está pagando para esse curso, a gente vai depositar na tua conta, e com esse dinheiro a gente pode mandar buscar quem a gente quiser. Tanto que mandamos buscar Efraim 2 finais de semana, né? Porque esse dinheiro era o suficiente para a gente pagar todas as despesas. Então, esgotamos todos os conhecimentos em ortomolecular, passamos então a fazer reuniões a cada 2 meses com esse grupo. Tá, agora eu aprendi a teoria, fui para a prática, o que aconteceu com o que você aprendeu na teoria? E era interessante que cada um, às vezes até com a mesma medicação, a especialidade, a demanda era diferente, e tinha histórias diferentes para contar.